Olá, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos os amigos que estão em casa nos acompanhando em mais um sábado, 20 horas. Nós estamos aqui com o nosso programa Mundo Espírita, no canal Enigmas do Outro Mundo. Você já se inscreveu? Já curtiu e pode compartilhar a nossa live aí com todos os seus amigos, não esquecendo dos questionamentos, das perguntas, pode ficar aí no nosso chat à vontade, comentando sobre o estudo, comentando sobre os estudos que você possa querer algum assunto para a gente discutir, para a gente estudar junto. Lembrando que é para instigar você a buscar uma casa espírita ou um estudo online, que temos bastante aí em nossas casas, Obreiros da Vida Eterna. E em Meio do Malé. Fique à vontade. Ou qualquer outra casa. Ou qualquer outra casa. O importante é estudar. Estudar. E para continuar falando de obsessão, a gente tem que começar com a prece. É comigo, né? É. Então vamos lá, meus amigos. Vamos entrar um pouco mais em sintonia com a gente, com Jesus, rogando a Ele sua bênção para todos nós, para todo mundo, que possamos seguir sempre firme o caminho do bem, da paz e do amor. Que assim seja. Que assim seja. Semana passada a gente falou de quê, Ricardo? Obsessão. E vamos dar continuidade. Sim, vamos dar continuidade e entender melhor esses processos obsessivos que nós nos metemos, né? Nos metemos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que tudo é obsessão? Uma doença imprevista é obsessão? Pode ser e pode não ser. Como descobrir? Um acidente de carro? Uma discussão familiar. Uma dificuldade financeira? Uma briga de casal. Uma maledicência na casa espírita? Em casa, no trabalho. Um parente se envolvendo com drogas. A vizinha foi agredida pelo marido? Aquela falta de energia na segunda-feira, na semana. Será mesmo que tudo isso é obsessão? Meu cachorro adoeceu. Acho que foi um obsessor desencarnado. Será tudo obsessão? A gente tem que entender que nem tudo é obsessão, né? Às vezes a gente coloca tudo na conta do obsessor e a situação não é bem por aí, né? A gente vem estudando, no programa passado nós mergulhamos nesse mundo, falando sobre os tipos de obsessões, falamos as causas e a gente vai dar continuidade hoje, né, a esse assunto que tanto chama atenção, que tanto nos permeia, né? Então, eu convido a você para que mandem suas perguntas e que a gente sempre, uma vez por mês ou a cada 2 meses, a gente tira 1 ou 2 programas para responder todos os questionamentos, todas as dúvidas, que a gente possa atender para que nós possamos estudarmos juntos, aprendermos juntos, né? Assim? Isso. E agradecer a todos eles, né? Todos os amigos que estão sempre acompanhando. Dessa forma, né? E aí, pra gente, esse início eu achei importante, essas coisas que podem ser obsessão, mas que a gente pode falar disso de uma maneira assim, quando chega alguém no atendimento fraterno, por exemplo, ou na casa espírita, eu tô com uma moleza, uma falta de alegria, um desânimo muito grande. Isso pode ser obsessão? Pode, mas você já foi ao médico, não é? Você já descartou todas as possibilidades? Sim, eu já fui ao médico, fiz exame, não tenho nada de errado organicamente falando, está tudo caminhando bem com a minha saúde, então a gente vai procurar outras causas. Mas primeiro há de se raciocinar como pede a doutrina espírita, a fé raciocinada, para a gente não virar neurótico e tudo ser culpa da obsessão. A coisa sim, verdade. Que pode ser, mas tem que se raciocinar como pede a doutrina espírita. E as obsessões, ela tem características distintas, não é isso? Que podem ser reconhecidas pela observação, né? Uma observação atenta, né?
Com referência aos médios, aqueles que têm a mediunidade aflorada, Kardec vem nos dizer justamente o que, Cíntia? A insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não, o médium. Isso é muito importante. Nós temos o controle da nossa mente e do nosso corpo. Nós deixamos acontecer a comunicação, né? Ou bloqueamos. Então, eu estou numa casa espírita e Ricardo está precisando dessa comunicação. Mas é a hora? Nós estamos na palestra pública, então não é a hora. Porque é um espírito, né, que está comandando aquela casa, ele sabe a hora certa que é preciso. A gente não pode achar também que a gente vai resolver a vida de todo mundo nos dois planos, né? Há um obsessor ali que precisa ser tratado, mas tem o horário, o dia marcado pela espiritualidade maior, pela equipe espiritual dessa casa, então ele vai ser direcionado a esse momento tão importante para ele. Esse processo obsessivo, ele vai nos caracterizar, o que ele traz são características distintas, né? Uma situação dessa, onde o médium se põe ao bem querer de um espírito, que a qualquer hora, a qualquer momento quer dar comunicação, e eu deixo me levar por essa situação em qualquer lugar. Vocês imaginam, dentro do ônibus eu dar comunicação? Vocês imaginam eu em meio a pessoas que não é do meio espírita, eu parar e dar passividade e trazer uma comunicação? Vocês imaginam eu no meio da rua dar comunicação? Vocês imaginam a gente no meio de uma palestra pública, onde as pessoas estão todas concentradas, né, na palestra, eu chamo a atenção no meio do público, né, no meio do público, para mim, na hora que eu dou uma passividade, né? Então a gente precisa entender o médium, a questão de como deixar para o momento certo. Como eu mentalizo o espírito para que ele se manifeste no momento certo. A partir do momento que eu dou essa passividade em todos os lugares, eu estou à mercê do espírito. Fica descontrole. Eu estou à mercê do espírito. E pode sim se tornar um processo obsessivo. Ele quer porque quer dar mensagem, trazer mensagem, e eu aceito em qualquer lugar. E olha as entrelinhas, mas ele está precisando. Isso, né? Isso. Todos estão precisando, inclusive nós, né? Temos que ter a certeza que nós estamos sob o amparo de uma equipe espiritual. A equipe espiritual não vai deixar nada de mal acontecer, né? Vai levar o paciente, o espírito, para um determinado local e horário reservado, apropriado. Por que Kardec chama a atenção que isso pode ser um processo obsessivo? Porque o médium vai se deixar passar para o ridículo, né? Então, dependendo da comunicação de quem venha, ele já vem com essa intenção de fazer com que a gente saia do bom senso. Então, também é um processo obsessivo. A gente não pode se deixar levar por essa situação. Então, o Kardec chama atenção a isso, né? A questão da crença também da identidade absoluta dos espíritos que se comunicam. Ou seja, vem uma mensagem, seja ela qualquer, e eu tenho certeza que foi Joana de Ângeles que me mandou, que me passou, né? Que foi Adolfo Bezerra de Menezes que me passou, que foi, sei lá, agora vai entrar também o nosso amigo Divaldo, vai entrar na lista. Vai entrar. Né? Então, eu tenho essa crença, não tenho o hábito de observar nas entrelinhas, né? Observar se a escrita, o jeito, o direcionamento que foi dado é de um espírito de boa índole. E vou e repasso de qualquer forma. E eles mesmos pedem para dar credibilidade à mensagem. Né? O mensageiro do mundo espiritual, muito pouco ele precisa de ser reconhecido ou de ditar nomes. É tanto que no Evangelho tem, né? Um espírito protetor, um espírito amigo. Quantas vezes nas comunicações, nas nossas reuniões mediúnicas tem isso? Um amigo, um protetor, né? Um irmão. Muitas vezes não se identifica, porque não há essa necessidade no plano espiritual. Não há essa necessidade que nós temos aqui. Essa necessidade que nós temos de assinar embaixo. Né? É tanto que os espíritos, de uma certa forma, quando eles ajudam, eles não precisam de identificação. Não precisam estar identificados para estar ajudando, se a ideia for fazer o bem. Mas Kardec também chama a atenção com relação aos elogios.
né? Eu sou o médium, eu estou trazendo aquelas comunicações lindas, maravilhosas, que às vezes nas entrelinhas tem um outro sentido, tem outros direcionamentos, mas a espiritualidade, os espíritos, que eles fazem? Começa a me elogiar. E eu começo a inflar meu ego. Preste atenção na vida de Chico Xavier e Emmanuel. Preste atenção na conduta de Joana com Divaldo. Quais foram os momentos que eles elogiaram eles? Verdade. Nenhum. Não é que eles sejam ruins. Eles são, como é que se diz? Seguros, não. É outra palavra que eu quero falar. Eles são firmes, amorosamente, adoro essa palavra, amorosamente firme, sempre chamando a atenção. Nós precisamos de elogio, claro, é bom quando a gente faz um trabalho que as pessoas gostam, isso a gente tem que se cuidar nós mesmos, mas estejamos atentos ao excesso. Ao excesso. Né? Principalmente se for, você é um médium melhor, você é o melhor dessa equipe, não existe isso, uma equipe já está dizendo... Somos todos. Não existe melhor, isso é unidade. Não existe, porque sem um, o outro não faz seu trabalho muito bem feito. Perfeito. Por isso que precisamos um dos outros. Preste atenção na conduta dos espíritos de protetores de Chico e de Divaldo, por exemplo. Sempre com essa firmeza amorosa, chamando eles à responsabilidade, né? Ao pé no chão. Esses elogios vêm aguçar a nossa vaidade. E em algumas situações nos faz afastar, né, essa disposição que vai nos criando de afastar das pessoas, as pessoas que podem nos esclarecer, né, ou dos estudos, né? Ou dos estudos, por eu achar que eu já estou completo, que eu já minha não tenho necessidade. É total, não preciso disso. Isso, né? E se alguém vem me intercalar porque eu estou saindo dos direcionamentos, né? Eu estou escapando, eu acabo me afastando. Quem é você para me dizer o que eu devo fazer? Eu sou elogiado pelos espíritos, né, superiores, eu estou sendo elogiado todas as horas, todas as comunicações. Que eu vá ou não a casa espírita, eu tenho uma faculdade ostensiva. Não preciso mais de estudar, eu já estou numa situação, eu já tenho um conhecimento aflorado sobre esse assunto. Você vai ser uma ferramenta bem mal burilada. Isso, né? Indispensável. A crítica, não aceitar qualquer tipo de crítica. Qual é o médium que gosta dessa comunicação? Não, o ser humano ele não gosta de ser criticado. Isso já é algo, né, intrínseco entre nós. Mas para o médium, o trabalho específico, né, às vezes a gente começa a trilhar um caminho que é que dentro de um grupo, alguém sempre tem que ter alguém e a gente tem que ter essa confiança que quando há um escorrego, a gente precisa voltar para a linha. Né? Preste atenção se essa crítica se deu de pessoas que te amam ou de mais ou 3, 4, 5. Peraí, foi uma pessoa só que criticou ou várias pessoas te disseram a mesma coisa? Só eu estou certo. Só você está certo e todos os outros estão errados. É sempre o bom senso, né? A reflexão. Isso. Essa não aceitação da crítica também é um péssimo sinal. Né? É um péssimo sinal. Então, olha só, a gente está trazendo as junções, né? A não aceitação da crítica, o afastamento das pessoas com as quais podem nos esclarecer, dos estudos, né? Aceitação de elogios, né? É um vasto leque de elogios da espiritualidade que está se aproximando, que está trazendo as comunicações para comigo. E são situações que a gente precisa, características que a gente precisa enxergar para que não caia no processo, ou que já estamos caindo num processo obsessivo. E não sei se vocês já conseguiram detectar, nesse caso, de fascinação. Que, segundo o comentário, Kardec comenta que é um dos piores, os mais difíceis de ser combatido. Porque, no caso do médium, ele não consegue enxergar que está errado. Né? Isso a gente leva para outros campos da nossa vida. Já aconteceu algumas situações que a gente vê que é como você estava dizendo. Todo meio que você está inserido está dizendo de alguma forma que você está errado, mas você não consegue enxergar. Então você afasta aquelas pessoas e vai se aproximar das pessoas que estão dizendo a você que você está certo. Não é isso? Então a gente está falando na questão da mediunidade, do processo dentro de uma mesa mediúnica, dentro de uma casa espírita, mas a gente pode levar isso para os outros contextos da vida, não é isso? Vamos lá, mais um ponto.
É mais ou menos daquele outro ponto, a necessidade incessante e inoportuna de escrever. É quase a mesma coisa Da passividade. comunicação, né? A gente já falou sobre isso. Aquela vontade imensa que nós temos, que esse médium vai ter de escrever em qualquer lugar. Nos locais mais importunos da vida, ou seja, eu não tenho nem caneta nem papel, mas eu preciso escrever e fico perturbado. É porque é uma comunicação, eu tenho que dar essa comunicação. Geralmente assim. nos eventos que a gente faz, né? Que E chama atenção, né? O movimento espírita faz. A gente chama faz, muita atenção, né? Vamos lá, um seminário sobre saúde mental, aí chega Ricardo no seminário. Não consegue, presta atenção, é sutil. Ele não consegue sentar e assistir o seminário. Porque ele precisa escrever, porque tem um espírito precisando e essa mensagem os médiuns precisam ouvir. Não precisa, você está ali para aprender. Se você não é o palestrante, você está no seminário porque você precisa entender sobre aquele assunto. Mas você está tão envolvido por essa obsessão que você não percebe. Será que esses médiuns que estavam nesse seminário, um exemplo, tá? E que estavam dando seminário, os outros que estavam assistindo, não tem reunião em suas próprias casas espíritas? Né? Não tem outra maneira da espiritualidade superior ajudá-los? Tem que ser na hora do seu estudo, que você vai ali para aprender. Aí você se concentra para escrever e não aprendeu nada. Interessante. Você não consegue dominar a sua vontade. Você está à vontade do espírito, porque você tem que dar você dá a passividade em todos os locais. Você precisa, você comenta um negócio sobre a questão da escrita, né? E em qualquer lugar, nos momentos mais inoportunos, eu preciso trazer comunicação. Então, eu estou fazendo o que o espírito quer, né? Eu estou entregue a ele, quase a mesma né? coisa da comunicação, né? Isso, Outra situação. E observando isso, né? A gente precisa entender também a questão do constrangimento físico. Né? São um dos pontos que você também, nós trouxemos também, a questão do constrangimento físico. Que a gente comenta sobre a questão da obsessão, da subjugação, né? Onde você acaba tendo atitudes ridículas que deixa você numa situação, né? Numa situação constrangedora, estava procurando a palavra. Você às vezes até tem consciência da bobagem que está fazendo, só que você não tem domínio no corpo para deixar de fazer. Então precisa ser observado isso também, né? Tem que ser trabalhado, tem que ser visto, trabalhado, combatido, para que saia desse processo. Vamos falar sobre isso, né? Como a gente vai tratar isso. Isso. Fluidos e transtornos contínuos em redor dele. Aquela nuvenzinha dos desenhos animados. Do desenho animado, você sabe que acompanha, sabe? Você está sempre irritado, você está sempre ruim, a energia está sempre negativa do seu lado, né? Tem algo de errado. Precisa entender o que é que está acontecendo, né? Precisa entender, precisa buscar. Às vezes onde não tem motivos para estar numa situação tão chata. Então, você está extremamente irritado, extremamente passando energia negativa às pessoas, a você mesmo. Então, tem algo de errado nessa situação, né? Tá interferindo na energia do ambiente. Isso, né? Sem perceber. Né? E outros pontos, né? Como você estava comentando, a gente estava comentando, né? A dificuldade de se concentrar em ideias otimistas. Tá com a nuvenzinha carregada. É o inverso. É a mesma coisa, né? Né? Você tá com a nuvenzinha tão carregada que as coisas mais simples, uma ideia, a gente está esperando algo bom acontecer, mas você não consegue. Aí a gente tá organizando algum evento para casa, para alguma coisa. Eu sei que vai dar errado. Não dá certo. Por isso. Não é aquele que pondera. Vamos ver quais são os contras. Né? Que a gente sempre faz isso. A gente tem essa ideia, mas vamos ver qual é a melhor. Mas não, todo mundo está indo de uma forma feliz com a ideia, com o objetivo, mas você está ali naquela ideia fixa que pode ser isso, que pode negacionista, dar errado. Isso é negacionista, muito ruim. Né? Outra situação também, a ausência de ambiente íntimo para levar os sentimentos, ou seja, a gente está sempre colocando desculpa para não buscar um pouco de tranquilidade, um local tranquilo. Aí se eu só tenho tempo de ir no centro no domingo, não, vou falar isso. Igual a muitos de nós. Aí, na semana eu não vou fazer uma prece. Aqui tá muito, né, barulho, que
tem muito barulho, eu não consigo fazer uma prece. Aí eu vou esperar fazer uma prece só no dia que eu for no domingo, no centro espírita, ou no dia da semana que for na minha casa, não é? Nós temos que favorecer esses ambientes. Passa a semana toda dando desculpas para uma concentração, uma ligação com a espiritualidade. A gente começa a dar desculpas por tudo. Não tem condições de fazer uma prece, não tem condições de se concentrar, não tem condições de colocar uma música que traga, que fortaleça o ambiente, que venha harmonizar o ambiente. Eu passo a semana toda colocando dificuldades para fazer essa ligação com a espiritualidade. Tem algo de errado. Isso. Né? Tem algo de errado e eu acrescento mais. Eu acrescentei um que você não colocou aqui, eu lembrei. Às vezes a dificuldade de concentração no estudo, aquele sono eterno que dá na hora que você... Ou então aquele trabalhador que não consegue sentar. Não consegue sentar. Vai para um lado, vai para o outro, arruma uma coisa, arruma outra. Isso a gente está falando, né? A gente está cortando na própria carne, está falando de dentro de casa. Mas a gente falando de uma forma geral, é o que a gente fala para o público, a gente sabe que tem um público que está começando no Espiritismo, tem um público que está dentro do Espiritismo e tem aquele que está no meio termo, né? Então a gente, falando dessa forma para os médios, os trabalhadores espíritas que já estão numa caminhada dentro do Espiritismo, mas a gente também leva de uma forma geral para as pessoas no dia a dia. Né? No dia a dia, essa questão de buscar um pouco de intimidade com a espiritualidade acontece com todos. Né? Eu não tive tempo, eu estava cansado, eu fui dormir. No seu trabalho, se você não é espírita, não tem uma instituição espírita, no seu templo, a gente está falando do espiritismo, que é o nosso contexto. Mas de uma forma geral, se você, se você começa a combater, a trazer desculpas para essa aproximação com a espiritualidade a todo momento, tem algo de errado. Até porque, né, a gente, uma forma de organizar o tempo, a gente sempre vai ter 10, 15 minutinhos, né? É por isso que na nossa casa nós temos é legal. Na quinta-feira a gente tem o passe à distância, né? 7 horas. Né? O passe à distância, que é o momento que temos de nos concentrar, fazer uma mentalização e levar fluidos positivos para aquelas pessoas que não puderam estar na casa naquele dia. Alguns pais levam os nomes dessas pessoas, a gente direciona, né? Direciona o pensamento e tal. Mas eu estive observando que aqueles 15 minutinhos, 20 minutinhos que a gente faz esse passe à distância, para algumas pessoas é o primeiro momento da semana que conseguiu uma certa harmonização para ele. Eu estava observando isso já aconteceu até comigo mesmo, sabe? A gente começa a observar isso, que às vezes passa a semana todinha correndo e procurando defeitos, colocando defeitos no horário, na nossa falta de tempo. No trabalho, no local de né? Trabalho barulhento, isso, na casa barulhenta. Isso, quando chega aquele momento onde a gente fecha as portas da casa, que a gente coloca uma luz ambiente, uma luz, né, um sonzinho ambiente, bem leve, que a gente começa a ser direcionado. Uma flauta tibetana. Isso, olha, ela vai longe, né? Quando a gente começa a ser direcionado pela voz do condutor do trabalho, ou da condutora do trabalho, né, junto com a espiritualidade, é um momento que a gente, talvez para muitos, volto a dizer, é um momento único da semana. Então a gente precisa prestar atenção, independente, como você mesmo disse, se a gente participar de qualquer culto religioso, direcionamento religioso ou não, que a gente tem esse momento de dar aquela conectividade com a espiritualidade. Eu costumo dizer que é com a gente e com eles. Sim. Porque quando a gente finalizar o estudo de hoje, que a gente vai falar, né, o que a gente pode fazer para tratar ou para não entrar num processo desse, no final é tudo com a gente, é tudo sobre nós, começando por nós, né? Agora isso é engraçado. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato. Isso. Saber distinguir uma Presta coisa essa da caneta, outra. assim, eu estava lembrando aqui, existe as formas de obsessão, auto-obsessão. Poxa vida. Né? Auto-obsessão. Você vive desanimado ou está desanimado nesse período, né? Aquela indisposição. A minha palestra é ruim. Né? A minha palestra é ruim, eu não vou dar mais palestra. Eu vou ficar em casa. Eu não estou com vontade nem de levantar hoje, sabe? Uma tristeza que eu não sei. Sabe, o pessoal diz assim, eu não sei explicar aquela coisa ruim. Né? O pressentimento que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento.
né? Eu sou extremamente negativo, estou extremamente negativo. Estou, né? Porque a gente não é eternamente assim. Que a gente falou muito da obsessão do desencarnado por encarnado, mas tem a auto-obsessão e a obsessão do encarnado por desencarnado também, né? Vamos nos fixar nessa auto-obsessão. Eu estou sempre me culpando pelas coisas que acontecem. Eu sou sempre vítima. Eu sou causador de sofrimentos, de desequilíbrio. Eu estou sempre mal. Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Né? Aí o obsessor olha assim, diz assim, você não precisa de obsessor. Tem até um grupo que brinca com isso, né? Você já é o seu obsessor. Ele não precisa de obsessor. Você já é um obsessor. A gente tá brincando para deixar leve, tá, gente? Mas é sério. É muito pesado. E a gente se depara com muita gente com esse tipo de situação, nesse tipo, né? Porque é momentâneo. Mas pode ser um momento que demore muito, né? Isso vai enterrando a pessoa, vai enterrando. Desconectada dela mesma. Isso, né? Você acaba deixando, são pessoas mortas em vida, né? A gente costuma dizer, né? Só vive. Isso. Não, como é que eu digo? Sobrevive, né? Tá só ali, só passando os dias. Só existe, não vive, né? Então esse trabalho, essa auto-obsessão, ela às vezes passa desapercebido, porque a gente sempre culpa o outro, mas a obsessão está dentro de nós mesmos, né? Está dentro da nossa cabeça, dentro de nós mesmos. Então a gente precisa procurar ajuda. Esse é o ponto. Tá tão fraco, tá tão desacreditado consigo mesmo, que acaba não procurando, né? E em muitos casos mergulha num processo depressivo, né? Pode começar com uma obsessão e culminar com um processo a própria energia deletéria, né? Isso. É como se ruminasse a energia deletéria. Isso. Né? Entende como a gente comenta que esses estados podem acontecer com qualquer um? Né? A gente não está trazendo todos para dentro da doutrina espírita algumas situações que a gente acaba convivendo. Mas são situações que atingem qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, e que está cada vez mais frequente. Né? Essa auto-obsessão já é algo que a gente se depara com muita frequência. Né? Vamos para o próximo? Aborrecimentos e manifeste por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Desse jeito. A minha mãe, ela tinha um problema muito sério. Ela só falava de doença. Hipocondríaca? Isso, ela só falava de doença, do que doía. E entra dentro da auto-obsessão. Né? E do que doía e das dores que sentia, dos remédios que tomava. Né? E foi muito engraçado que eu cheguei ao médico, conversando com o médico dela, de uma forma à parte, e ele me disse o seguinte: o que ela toma é só placebo. Nada que ela tome vai influenciar no contexto orgânico dela, não. Mas psicologicamente está influenciando e muito. E hoje eu entendo que como a atuação é uma forma de atuação. Olha só, minha mãe, ela adorava encontrar alguém que falasse sobre doenças. Então ela estava num círculo bom quando chegava sabe aquela fila de espera para entrar no médico? Que um tá doente, não, eu tô pior. Né? Um tem que estar sempre pior do que o outro. E começa. Então, essas pessoas, a gente acabou de comentar. Encontram a reciprocidade. Reciprocidade. Quando eu tenho essa dificuldade, eu vivo procurando locais. O que Kardec chama a atenção? Eu vivo procurando locais onde eu vou encontrar pessoas que vão me dar aval no que eu estou falando. Isso. Porque a família, certamente, alguém daquela casa vai perceber, ou do círculo de amigos, vai perceber que você está com problemas, que aquilo ali não é uma realidade. É uma realidade para a pessoa, porque a gente ouve muito isso quando a gente lidar com alguém hipocondríaco, por exemplo. Mas eu estou sentindo, está sentindo. Fisicamente não tem, mas ela emocionalmente está sentindo aquela dor. O que é mais difícil de tratar, porque se está com a dor de cabeça, fisicamente você vai lá, toma uma medicação, e quando é emocional é um trabalho maior, porque precisa muitas vezes de um profissional, né, para tratar aquilo ali. E às vezes é uma falta de autoestima ou para chamar atenção. O profissional vai saber encontrar qual é o motivo daquela...
Esse quinto ponto, pessimismos, irritações surdas, queixas, exageros, sensibilidade, a gente já falou, então vamos para o próximo. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas e dos outros, né? Os psicólogos dizem o seguinte: a gente entende as coisas do jeito que a gente quer entender, isso é fato, né? A gente pode estar dizendo com a maior calma do mundo, meu amor, tenha calma, mas eu posso entender assim: você está me chamando de meu amor porque você está querendo me enrolar, você está querendo me roubar, está querendo me... Entende? A gente pode achar... Eu me lembrei de uma situação, pô. A gente pode achar que... Assim, diz logo. Então, minha linda, meu amor, o que tu quer? O que é que tu queres, né? O que é que tu queres, né? Então, dessa forma que a gente começa, a forma que a gente tem de achar que tudo que vai nos trazer, vai trazer uma dor de cabeça pra gente, ou tudo, né? Que a pessoa chega a perder você tem com uma intenção. Intenções. Isso, né? Isso. Nunca é pelo seu valor, pela sua amizade. Então eu interpreto os fatos forçadamente, ou seja, eu já faço uma pré-situação, já crio um pré-fato antes que ele aconteça. Preciso ter muito cuidado com isso. E nem sempre é assim, né? Isso acontece muito com o casamento, quando o casal já está numa fase bem sofrida, né? O copo já está cheio, então qualquer coisa vai entornar. Às vezes coisas mais simples do mundo, né? Coisa mais besta, e a gente acaba criando tumulto por nada, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa avançar nesse quesito, né? Esse casamento devia ser um assunto bem interessante, né? Para a espiritualidade. Vamos lá. Desculpe. Hiperemotividade ou depressão, raiando na iminência de pranto. Eu diria que é aquela pessoa explosiva. Tudo que você vai falar, a gente não consegue conversar com essa pessoa. Ou ela chora, ou ela explode, e aí não conseguimos ter um diálogo. Ou faz as duas coisas, né? Ou explode, faz as duas chora, coisas, e a gente não consegue ter um diálogo. Vamos falar com o Ricardo. Não, Ricardo não, ele vai logo chorar. Não vai dar certo. Ou ele não escuta a gente, ou ele fica bravo, e aí a gente deixa de resolver coisas importantes, porque o outro nunca está preparado, ou nunca pode ouvir. Ou não deve, né? Ou sempre está nesse choro, ou nessa explosão de raiva. Engraçado que o outro ponto é um ponto invertido, né? A ânsia de investir-se no papel de vítima, de tomar uma posição absurda de automartírio. Ou seja, ânsia de investir-se no papel de vítima. Ou seja, eu estou sempre procurando um papel de vítima. Mas eu só fiz isso porque o Ricardo fez isso. Em uma posição, eu estou sempre procurando o papel de vítima, me achando um sempre sofredor. Se colocando nesse lugar, achando assim que o mundo gira em torno de você. Ricardo fez isso só para me prejudicar. Ricardo fez isso porque não gosta de mim. Ricardo fez isso. Isso é muito sério e muito comum também. E o ponto final desse aqui, que a gente vai achar outros pontos, mas nós trouxemos os mais importantes, né? Isso aqui é muito interessante. A teimosia... Por isso que eu deixei por último. Em não achar, né? Não aceitar para você mesmo que haja influência espiritual. Que a ideia é essa, a ideia do espírito que está te influenciando, ele quer mais que você não enxergue. Mas a gente precisa enxergar para combater. Isso. Para se tratar, para se cuidar. Então, prestar atenção nesses pontos, entender esses pontos para que realmente procurar pedir ajuda. Ricardo e Cíntia, mas vocês começaram o programa trazendo situações que não poderiam ser problemas obsessivos. Sim, porque são coisas que nos acontecem no dia a dia. Nem tudo tem uma influência espiritual em cima. Mas a gente precisa prestar atenção nesses pontos para procurar ajuda e tentar trabalhar o assunto. Agora há pouco eu falei que no final a gente ia caminhar e ia sentir, saber que era tudo com a gente. Isso. Né? O tratamento, você tem que se conhecer. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Para a gente identificar, sim, isso é uma obsessão. Não, isso é um problema orgânico, isso é um problema emocional, não é? Cíntia, e a obsessão recíproca? Fala aí, Ricardo. A obsessão recíproca, né? Alguns tipos de obsessões, a gente falou sobre a auto-obsessão. A recíproca é aquela que nem eu deixo meu obsessor, nem ele me deixa, a gente se dá tão bem. Um caso de casamento por anos, um caso de amor ou ódio. São criaturas que permutam vibrações de natureza inferior. Ou seja,
Vamos lá, vamos trazer pra gente. Isso, os exemplos. Eu te xingo, tu me xinga, a gente briga muito, nós brigamos sempre, estamos Eu brigando, bato, você- mas eu não consigo viver sem ela. Olha só. É uma É uma obsessão situação recíproca. bem- e comum também. E muito triste, comum, é. né? Principalmente entre os encarnados, né? Mas também existe. Existe de todas as formas. Aquela obsessão de um influencia negativamente o outro, mas não se distanciam, né? E chamam, Kardec chama de obsessão recíproca, né? E eles têm prazer com isso. Da forma deles. Da né? forma deles. Olha que interessante. Eu xingo Cíntia e tenho prazer em xingar Cíntia. Ela me xinga e se sente bem na hora que me xinga. E a gente não consegue se separar porque a gente gosta desse, sabe, desse momento Transmutação de esse energia momento negativa. Ou louca. Que loucura pra tudo, né? Mas vamos lá. E do encarnado sobre um desencarnado, que a gente sempre pensa que é de lá pra cá, né? Sempre. Não. Nós temos também a obsessão do encarnado para o desencarnado. Não consegue deixar o espírito partir. Não consegue deixar o espírito seguir. Tudo que faz, chama-o, coloca o nome dele. Isso também é muito sério, né? Desculpe, é porque existe uma diferença entre você sentir saudades, que é normalíssimo, sentir saudades dos momentos bons da presença física, isso é muito normal. É muito normal. Agora, entre você sentir saudades e você prendê-lo, né? Querer trazê-lo para o seu lado a todo momento, ele sem deixar com que ele siga o caminho dele. Você vai a algum lugar, lembra da pessoa que desencarnou. Você come a comida que a pessoa gostou, você lembra, normal. Mas daí a colocar um lugar na mesa, ninguém senta aqui, porque esse é o lugar de fulaninho. Não é? Essa roupa aqui, esse negócio, não pode mexer porque é o lugar. A gente tem que ter cuidado com isso aí, né? Isso a é pessoa muito já costume. foi para outro plano, tem que deixar a pessoa seguir. É muito costumeiro, acontece muito, e me perdoe a colocação, porque é uma situação muito, muito complicada falar sobre isso. Sim. As mães que quando se separam dos seus filhos, né, às vezes deixam o quarto intocável. Até que compreensível por alguns dias, né? Porque você ainda não está preparada para entrar naquele quarto. Cada um tem o seu tempo. Seu tempo para retirar aquelas roupas, Mas vai chegar um mudar. dia que precisa. Mas vai chegar um dia que precisa. Você imagina se passar o tempo muito tempo, sem que é como se ele estivesse ali naquele local. Não é saudável. Um local que não tem serventia de Não nada. tem. Que é um local físico, objetivo, que não faz não mais tem... parte da existência A dele. gente sabe que cada um tem seu tempo, mas a gente precisa pensar sobre isso. Sentir falta é normal. Sentir saudades é extremamente normal. Né, as boas lembranças. lembranças. A pessoa ama a pessoa. Isso, as boas lembranças não podem, até porque seria até injusto, né? Seria ruim, é ruim para o espírito não saber que ele foi querido, que ele é querido, né? Mas não pode ser algo que aprisione, que façam com que ele seja preso àquele local, que ele não consiga deixá-lo ir, consiga deixá-lo fluir, né, na sua vida espiritual. Então, é um processo obsessivo do... Olha só, tem um filme muito interessante, é O Anjo, se não estou enganado. Anjo ou Anjo, não lembro, que fala muito sobre isso. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, que não acontece só com mãe, pais e filhos, acontece de todas as formas. Eu deixar de viver. Vocês imaginam como seria castigante para um ente querido nosso que partiu, observando eu aqui, eu deixei de viver, deixei de andar, deixei que minha vida parou depois que ele partiu. O quanto ele vai se sentir culpado do outro lado, né? De tudo que está acontecendo, de tudo que está acontecendo com a nossa família ou comigo. Então a gente tem que pensar duas vezes antes de andar por esse caminho, para que a gente não traga sofrimento para os dois lados. Se esforçar um pouco, né? Quando não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Se esforçar um pouco. E tudo isso, como é que a gente pode saber se é obsessão ou não? Aí entra a parte do autoconhecimento, é tudo com a gente, infelizmente, gente, ou felizmente, tudo é conosco. Nós precisamos nos estudar, nós precisamos nos conhecer para saber, não, isso aqui pode ser um começo de uma obsessão. Não, isso aqui não é um problema orgânico e eu vou me tratar, né?
E aí vem o tratamento, água fluidificada, trabalho social, prece, estudo, né? Que mais? A autorreforma. Tudo isso. Mas eu vou falar sobre outro tipo. Fale. Do desencarnado para o desencarnado. Porque a gente acha que não acontece, Kardec nos traz que do desencarnado para o desencarnado também possa haver obsessão. Vamos trazer um exemplo? Os dois desencarnados, só que não se resolveram por aqui. Um dos dois deixou algo a ser resolvido, alguma situação trouxe muito sofrimento para um deles. Eles partiram com um deles com muita raiva, muito rancor. E ele começa a perseguir, a procurar o desencarnado que o fez passar tanto sofrimento. Ele pode tentar buscá-lo mesmo na erraticidade. Olha só, então ele vai buscar e pode encontrar e pode, né? É uma forma de obsessão. Interessante. Né? São reflexos de coisas que aconteceu aqui, né? Como quando encarnados, que pode ser levado para a erraticidade. Olha só que lindo. Não é muito legal não, mas... Não é à toa que Jesus disse, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Isso, de toda né? forma é bom. Então a gente observa que esse trabalho de obsessão, trabalho não, é uma doença, esse processo, né? Esse processo quase obsessivo. Uma pandemia, né? Isso. Ele pode vir de várias formas. É tão comum que é quase uma pandemia. Isso. Então pode envolver a questão de paixão, inveja, poder, ódio, rancor, orgulho, né? egoísmo. E passando um pouco para algumas coisas que supostamente mais leve, né? A questão da obsessão pela pessoa amada, excesso de proteção, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com os excessos. Equilíbrio. Buscar equilíbrio. Lembro que Joana diz o seguinte, que a gente passa a vida todinha num processo de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, e a intenção é procurar o equilíbrio, o centro, né? Então é isso que a gente busca. Se a gente não buscar, não vai ter. É isso. Então você já acabou falando sobre o tratamento? Sim. Né? Questão de... Porque está chegando o nosso tempo. O nosso tempo. O nosso horário. Buscar ajuda, trabalhar no bem. Quando nós trabalhamos no bem, nós trazemos as boas energias, a boa espiritualidade, porque o pensamento positivo são as nossas companhias. E não só na casa espírita. Aonde a gente estiver, igrejas, templos ou não, pensamento na positivo, sua própria casa, você faz bons bem, pensamentos, você faxina mental, olha isso, só. Igual tomamos banho. Isso. Diariamente. Então, diariamente. Meus queridos, chegamos ao fim. Muito obrigada pelo carinho. Já curtiu? Já comentou, já fez sua pergunta, então ainda tem tempo, porque quando terminar o nosso momento, fiquem mais um pouco, porque tem a nossa música boa para harmonizar você e sua casa. Muito obrigado por mais esse sábado e não esqueça de compartilhar esse programa com seus amigos. Ricardo? Sim, senhora. Ela manda e eu faço, você sabe, né? Vamos nos harmonizar mais um pouquinho e buscar na espiritualidade todo o amparo para podermos transpor todos os obstáculos que possam nos aparecer, que possam chegar até nós diante de um processo, diante de um trabalho, diante de situações tão complicadas como são os processos obsessivos, que possamos buscar ajuda junto à espiritualidade, aqueles que possam nos direcionar, nos encaminhar, nos intuir, para que possamos alcançar todo o conhecimento e fazer com que a nossa estrada evolutiva seja de uma forma mais branda, mais tranquila, sem tanto sofrimento. Buscar a Deus a todos os momentos, buscar o nosso irmão, o Cristo, todos os encaminhamentos, tudo que Ele deixou na Boa Nova, para que possamos estar sempre alinhados ao processo de evolução. Que assim seja. Que assim seja. Eis-nos aqui no campo
tua luz, com um coração que nunca se reduz. Agradecemos o amparo de cada dia, entre sombras e sol, nossa alma guia. Ensina-nos a ver a beleza do instante. Na vida eterna somos apenas viajantes. O temporário nos mostra o caminho, um passo à frente, mesmo que sozinho. Eis-nos aqui em prece e esperança. O Espírito aprende enquanto dança. Na tua sabedoria queremos estar. Vida que ensinas a sempre amar. De espírito em súplica buscamos crescer. Pela tua graça, o que há para aprender. Ensina-nos a viver além da ilusão, a vida eterna em cada pulsação. Hoje plantamos no campo que nos deste sementes de fé no amor que investe. Com tua calma seguimos em frente, o coração grato e a mente presente. Eis-nos aqui em prece e esperança. O Espírito aprende enquanto dança. Na tua sabedoria queremos estar. Vida que ensinas a sempre amar. Eis-nos aqui em prece e esperança. O Espírito aprende enquanto dança. Na tua sabedoria queremos estar. Vida que ensinas a sempre amar. De espírito em súplica buscamos crescer. Pela tua graça, o que há para aprender. Ensina-nos a viver além da ilusão, a vida eterna em cada pulsação.